E aí, juventude, tudo certinho, meu? Naquela tranquilidade de sempre? Pessoal, hoje a gente está aqui para falar de obras literárias, esse é o nosso rolê de hoje, e hoje a gente vai focar numa obra portuguesa, meu. A gente vai passear pela literatura portuguesa hoje e digo mais, a gente vai passear pela história de Portugal. A bola da vez é o livro Mensagem, do poeta português Fernando Pessoa, um dos principais nomes da literatura de língua portuguesa, sem dúvida um dos grandes nomes da poesia de língua portuguesa. Fernando Pessoa é sensacional. Então vamos dar uma olhada no que o Pessoa e o que essa obra Mensagem tem para falar pra gente a respeito da história da nação portuguesa. Bom, pessoal, eu já começo dizendo que esse livro aí do Fernando Pessoa, né, Mensagem, foi publicado em 1934, bem próximo da data de falecimento do poeta, né? O Pessoa faleceu em 1935. Então a gente está falando de um livro que, por definição, pertence ao modernismo. Meu, falar de Fernando Pessoa é falar de modernismo, beleza? Essa escola literária, né, que é marcada por uma série de revoluções, né, de alternâncias, de mudanças na estética e de tudo que tinha sido feito até então na arte. O modernismo é uma escola literária de mudanças. E é importante saber disso porque a gente vai falar muito dessas mudanças, dessas alterações, dessas verdadeiras revoluções artísticas presentes no modernismo. A gente vai falar um pouquinho disso hoje, porque essa obra do Fernando Pessoa traz muito disso. E ó, pessoal, eu já começo com um ponto aqui que é essencial para o nosso papo de hoje. Esse livro, Mensagem, foi escrito pelo Fernando Pessoa ele mesmo. E esse é o termo que você vai usar mesmo, beleza? Esse termo aí, ele mesmo, é um termo técnico muito usado quando a gente vai falar sobre o Fernando Pessoa. Por que isso? Porque o Fernando Pessoa não escrevia sendo só ele mesmo. Ele escreveu muita coisa como Fernando Pessoa, mas ele escreveu também muita coisa como heterônimo, ou heterônimos, no plural. Você já deve ter ouvido aí esse termo, né? Os famosos heterônimos de Fernando Pessoa. Não vou focar nos heterônimos hoje, não é o nosso papo, porém, o Fernando Pessoa, ele escrevia, né, como sendo os heterônimos, mas ele também escrevia como sendo Fernando Pessoa ele mesmo, o que a gente pode chamar também de Fernando Pessoa ortônimo. Grave esses termos então. Esse livro de hoje, Mensagem, foi escrito pelo Fernando Pessoa ele mesmo, Fernando Pessoa ortônimo. Esquece os heterônimos para o nosso papo de hoje. Mensagem é uma coletânea poética, ou seja, é um conjunto de vários poemas. Muitos autores consideram Mensagem como um poema só, mas é importante pensar que não é exatamente isso. E isso tem tudo a ver com o fato de ser uma obra modernista. Então, sim, a gente vai falar hoje de uma coletânea de poemas. E nisso eu já vou te falar um ponto importante para você encarar essa obra e para você encarar qualquer coletânea de poemas. Sempre que o vestibular cobra uma coletânea de poemas, ou que você tem que ler uma coletânea de poemas para fazer uma prova no ensino médio, sei lá, ou que você está lendo simplesmente para curtir, você tem que pensar que a ideia não é decorar os poemas. Esquece isso. A galera geralmente fica meio preocupada, fica com medo. Meu, vou ter que decorar. Não, não tem que decorar nada. Sempre que você tiver uma coletânea de poemas nas mãos, você tem que pensar em duas coisas que vão resolver a sua vida aí. Tá? A primeira é que você tem que ler cada poema com atenção. Por quê? Porque na hora da prova vai ser cobrado a atenção de você. Pensando em vestibular, os caras vão cobrar uma leitura atenta. Ou seja, você não precisa decorar, mas você precisa ler pensando que algumas provas vão pedir para você uma simples interpretação. E para interpretar, você tem que simplesmente ler com atenção. Às vezes os caras vão perguntar qual é o significado da palavra tal naquele trechinho, ou no conjunto do poema, a palavra triste significa tristeza exatamente, ou será que é uma ironia, está significando felicidade? Então você tem que simplesmente ler com atenção. Então a primeira camada de leitura é superficial, é tranquila. Você só tem que ficar muito atento e ler prestando toda a atenção do mundo. Exercício de interpretação. E o segundo ponto, algumas pessoas consideram aí meio complexo, mas não é não, é para te ajudar. O segundo ponto é o seguinte, sempre que você tiver uma coletânea de poemas, sempre, isso é mister, ou seja, sempre vai ser desse jeito, tá? Você sempre vai ter um tema
ou alguns temas. Se forem alguns, vão ser sempre poucos, tá? Você não vai ter 20 temas, não. Ou é um, ou então você vai ter ali 3, 4 no máximo, tá? Você sempre vai ter temas que vão permear todos os poemas. É como se você tivesse uma espinha dorsal. Então você não tem que ler os poemas tentando decorá-los. Não, você tem que ler os poemas sabendo qual é esse fio comum. Qual é o tema ou quais são os poucos temas que vão permear todos aqueles poemas. Entendendo esse tema ou esses temas, que repito, sempre são poucos, você entende exatamente qual era a ideia do autor. E isso vai acontecer, claro, na obra Mensagem. É por isso que, como é que vai rolar esse vídeo de hoje, esse nosso papo aqui? Nesse nosso papo, eu vou passar para vocês algumas ideias gerais, as principais. A gente vai ver qual é essa espinha dorsal do livro Mensagem, e aí, tendo tudo isso em mãos, acabou, você vai conseguir entender qualquer poema que caia aí que seja cobrado. Mas é claro que no final, para dar uma força ainda maior, no final desse nosso papo aqui, eu vou ler alguns poemas com vocês e interpretá-los. A gente vai analisar alguns poemas também, pensando em toda a teoria que a gente vai ver nessa espinha dorsal aí. E você já tem que começar a pensar em Mensagem da seguinte maneira. Mensagem, do Fernando Pessoa, é uma espécie de epopeia. Epopeia é uma palavrinha que você também pode substituir por épico, texto épico, ou simplesmente épico. Então, se alguém disser aí pra você, eu tô lendo uma epopeia, ou eu tô lendo um épico, mesma coisa. Mas perceba que eu disse para você que Mensagem é uma espécie de épico, um tipo de epopeia, não é exatamente uma epopeia. É mais ou menos como se Fernando Pessoa tivesse pensado lá no épico clássico e pensado o seguinte, não, peraí, mas eu como autor modernista, eu vou subverter tudo isso aqui. Eu vou revolucionar isso aqui. Então, a inspiração dele é o épico clássico, o texto épico, a epopeia classicona lá, tá? Mas ele vai acrescentar ali, mudar aqui, ele vai subverter um monte de coisa. Então, é um épico à maneira do Fernando Pessoa. Ele imprimiu o olhar dele, beleza? Sendo assim, a gente precisa entender o que é um épico para depois entender o que o Fernando Pessoa alterou, onde ele modificou ali, tá? Então, pensa que um texto épico, uma epopeia, nada mais é do que um poema que tem que ser narrativo, tem que ser construído em bloco único, então por maior que seja uma epopeia, ele é um poema só. Você pega um livro lá, um épico, você tem a impressão de que você tem ali 200 poemas, mas não, você tem um só. O que acontece é que ele é muito grande, tem muitas estrofes. Então tem que ser um poema narrativo, bloco único, e esse poema, ele necessariamente tem que contar, exaltar a história de algum povo ou de algum indivíduo. Então ele vai contar uma história de maneira grandiosa, de maneira heróica, Um épico sempre exalta a figura aí de um indivíduo ou de uma nação. Então os feitos heróicos são sempre narrados nesse modelo de texto aí que a gente conhece como texto épico. Como exemplo de textos épicos aí, não existem muitos na história ocidental, tá? Não existem muitos, mas alguns bem famosos e bem importantes. Você tem aí como exemplo a Odisseia, escrita por Homero. Odisseia é um texto, acho que, extremamente conhecido, todo mundo lembra desse nome aí, um texto épico. Você tem a Divina Comédia, do Dante Alighieri, também bem famoso, um épico bem famoso. E já que a gente está falando de literatura portuguesa hoje com Fernando Pessoa, por que não falar do grande épico de língua portuguesa, que é Os Lusíadas, escrito lá pelo Camões. Todos exemplos de épicos, tá? Mas esses épicos aí são todos épicos classicões, então todos eles respeitam exatamente esse modelinho que eu passei para você agora. E é esse modelo que o Fernando Pessoa vai subverter. Ele vai se deixar influenciar, vai meio que homenagear, mas vai colocar também o olhar dele, a visão dele, vai subverter um monte de coisa aí. É importante pensar que os poemas de Mensagem foram escritos pelo Fernando Pessoa entre 1913 e 1934, que é o ano da publicação. Ou seja, você percebe aí que foi um trabalho lento, um trabalho pensado, aquele trabalho sentido, pesquisado, e dá pra ver mesmo, dá pra sentir nos poemas que teve muita pesquisa, muita leitura por parte do Fernando Pessoa para escrever Mensagem.
E como é que é a estrutura de mensagem? É um poema só? Não é. Essa já é a primeira subversão que o Fernando Pessoa faz. O Fernando Pessoa já começa dividindo em 3 partes a obra Mensagem. Então já anota aí que Mensagem é um livro tripartido. Bom, no total a gente tem 44 poemas que são divididos da seguinte forma. A gente vai ter 19 poemas na primeira parte, que é chamada Brasão. Depois a gente tem mais 12 poemas na segunda parte, que é chamada Mar Português, e mais 13 poemas na terceira parte, que é chamada O Encoberto. E aí vale ressaltar que nesses 44 poemas a gente não tem padrão métrico. Numa obra clássica, num épico classicão, tinha que ter padrão métrico entre os versos e as estrofes. Aqui não. Todos os poemas são curtos, você não vai ter nenhum poema muito extenso, mas não existe padrão métrico, não existe padrão estético entre esses poemas. Mais uma característica modernista, mais uma característica de subversão do modelo clássico por parte do Fernando Pessoa. E aí, como é que vão funcionar essas partes? Já pensa da seguinte maneira, na primeira parte, chamada Brasão, você vai ter poemas de exaltação dos heróis portugueses. Então é uma primeira parte muito focada no passado de Portugal, mas aquele passado grandioso. Pensa, né? Quando Portugal era uma das nações mais importantes do mundo, uma nação com um poder econômico absurdo, uma nação de grandes reis, né, de grandes nomes. Então é esse passado que o Fernando Pessoa recupera e que ele exalta nessa primeira parte aí, Brasão. Ele vai falar muito dos nomes, vão aparecer vários nomes da história portuguesa, alguns nomes, a maioria dos nomes são reais, mas também alguns nomes fictícios, alguns nomes míticos, já vou falar dessa ideia do mito, né, que servem para ajudar a engrandecer ainda mais a imagem dessa nação portuguesa, só que lá do passado. Fica muito claro que é uma parte, né, essa parte aí do livro, é uma parte focada no passado. E, além disso, o Fernando Pessoa também vai falar, né, vai trazer pra gente como esses nomes foram responsáveis pela construção, né, pela criação do brasão real português. Então ele vai falar muito dessa construção do brasão, essa criação, digamos, poética e ao mesmo tempo heróica, uma criação a ser exaltada. Então, em Brasão, nessa primeira parte, foco na história grandiosa da nação portuguesa. Já na segunda parte, chamada aí Mar Português, o tom, né, esse tom de engrandecimento, de exaltação da nação portuguesa, esse tom continua, ele permanece. Porém, nessa segunda parte, o Fernando Pessoa escolhe, ele seleciona um momento, um contexto específico desse passado de Portugal. Tá? Nessa segunda parte, ele vai focar nas grandes navegações, conhecidíssimas aí, né? Quem nunca estudou o período das grandes navegações europeias? E aí o Fernando Pessoa destaca as grandes navegações portuguesas. Então ele vai falar ainda de Portugal como uma grande nação do passado, que no passado meus caras foram os caras, olha Portugal aí sendo engrandecido e tal, mas especificamente, ele vai destacar especificamente alguns nomes que se lançaram ao mar, num momento em que ninguém sabia o que tinha do outro lado. E então ele falava muito dessas ideias, tá? E destacando, exaltando todo esse poderio aí português do ponto de vista marítimo. E aí você deve estar pensando, bom, Fefô, mas até aí, do ponto de vista da temática, me parece muito um épico, né? Exaltação da nação portuguesa e tudo mais. Pois é, mas é aí que vem a terceira parte, o encoberto. A parte 3, pessoal, é a parte mais fantasiosa. Em literatura a gente usa o termo fantástica, tá? Então é a parte mais fantástica, mas você pode pensar nessa palavrinha fantasiosa, ela te ajuda a entender legal. Então essa é a parte mais fantástica do texto. Fantástica no sentido de que aparecem muitas figuras míticas, aparecem muitas figuras não reais, todas elas para ir ajudando a construir a imagem, né, da nação portuguesa. Mas nessa terceira parte existe muito mais um olhar realista do presente de Portugal do que um olhar idealizado, né, de engrandecimento lá do passado. Cuidado, hein? Quando eu falo aqui olhar para o presente de Portugal, eu estou falando do presente do autor, o presente do poeta. Então pensa que a gente está falando da primeira metade do século XX, beleza?
Nessa primeira metade do século XX, nesse presente do Fernando Pessoa, ele analisa, ele avalia a nação portuguesa como uma nação decadente na visão dele. Isso é totalmente diferente do épico clássico, porque o épico clássico ele se preocupava sempre em engrandecer um povo, em exaltar uma nação. Ele jamais ia criticar. E aqui, na terceira parte, o Fernando Pessoa ele tem um olhar um pouco mais melancólico. Olhou para o passado, agora ele olha para o presente, e ele começa até a especular um futuro que na visão dele não parece dos melhores. Por quê? Porque o presente do autor, né, na visão dele, é um presente, de novo, de decadência. E ó, só um recadinho rápido aqui, hein? Tá curtindo o vídeo? Meu, se você tá curtindo o vídeo, deixa um like aí, se inscreve no canal também e ativa o sininho, né? Todas essas coisas aí vão ajudar muito o canal e vão te ajudar também, porque assim você não perde nenhum conteúdo. Tem muito conteúdo igual a esse aqui no canal, vai te ajudar demais. Para você que curte o Insta, vale dizer também que a gente também tá lá no Insta, tem bastante coisa, tem muito conteúdo legal lá no Insta para te ajudar a estudar. É só procurar o @canal Leio Logo Escrevo. Procurou, achou facinho, é nóis, tamo junto, vai te ajudar demais também, tá? E para você que curte o formato áudio, para você que gosta de podcast, procura também, Leio Logo Escrevo nessas plataformas de áudio aí. Vem ouvir o canal, vem ver o canal, meu, vem fazer parte dessa família Leio Logo Escrevo. Tamo junto, já deixo aqui o meu muito obrigado, é nóis, valeu. Ó, e você tem que lembrar do seguinte, o Fernando Pessoa era um grande admirador do que ele mesmo chamava de ciências ocultas, ciências metafísicas ou ciências místicas, e míticas também. Ele gostava muito de estudar essa coisa da mitologia, né? Mas do misticismo também. Então, é importante saber disso, por quê? Porque ele imprime muito dessa metafísica, desse misticismo e tudo mais na obra Mensagem, em vários poemas dele, claro, mas em Mensagem, meu, tá repleto de tudo isso. Então dá pra gente dizer que Mensagem é uma espécie de interpretação mística e também mítica da história portuguesa. É mais ou menos por esses dois caminhos, né, do mito e do misticismo que ele vai seguir. Claro que ele vai colocar também uma série de elementos reais, falando de história, um pouquinho de elementos políticos aqui e ali, só uma pitada, mas tem que pensar nessa mítica e nessa mística que estão muito presentes aí em Mensagem. E aí, dentro disso, tem 3 mitos que vão, digamos, dar o norte aí dos poemas. Se você pensar nesses 3 mitos, você vai entender legal tudo o que está acontecendo aí nos poemas. Não estou querendo dizer que ele só vai falar desses 3 mitos. Não, aparece um monte de coisa, um monte de assuntos sempre ligados à história portuguesa, como a gente já viu, mas pensa que esses 3 mitos que eu vou comentar aqui, eles dão o caminho, eles vão reforçar essa tal da espinha dorsal. E quais são esses 3 mitos base para a construção da obra Mensagem? Bom, você já vai pensar, primeiro, para começar, no mito do sebastianismo. E aí, vale lembrar que Dom Sebastião foi então um rei português que desapareceu na África, na Batalha de Alcácer Quibir, que rolou em 1578. Então ele vai falar muito desse mito do sebastianismo, essa esperança do povo português, do retorno de Dom Sebastião para levar Portugal novamente ao caminho das vitórias, da grandeza e por aí vai. E ó, pessoal, aqui é bem importante falar um lance rapidão, hein? Como eu falei pra vocês, são 3 grandes mitos aí que dão o norte, né? São meio que um guia para todos os poemas. Mas nesse primeiro mito aí, o do sebastianismo, o poeta, o Fernando Pessoa, ele aproveita para resgatar rapidinho um outro mito. Não é ainda o segundo desses 3 que eu vou te falar aí. Quando ele fala do mito do sebastianismo, ele aproveita para resgatar o chamado mito do Quinto Império, que é um mito que diz o seguinte, meu, que em algum momento, a partir de Portugal, a fé cristã levaria a paz e a harmonia pelo mundo inteiro ao longo de um período de 1000 anos, tá? Então esse é o mito do Quinto Império, né? De que Portugal seria o grande império que ia levar aí a fé, a paz, a harmonia a partir do cristianismo. Mas além disso, também está muito presente aí o mito do espírito aventureiro dos portugueses como algo inato, como algo divino.
Então, esse mito diz que os portugueses alcançaram tudo o que alcançaram durante as grandes navegações por uma predestinação divina. E essa predestinação é que foi responsável, então, por todos os êxitos, né, dos portugueses ao longo aí, principalmente dos séculos XV e XVI. Então, dá para pensar também nesse mito, né? Por quê? Porque pensar que todas essas conquistas foram simplesmente, né, foram puramente uma predestinação divina, de algo maior, algo que já estava escrito num plano metafísico, dá para ser pensado do ponto de vista mítico. E o Fernando Pessoa vai trabalhar muito isso na obra Mensagem. E dá pra gente falar também de um outro mito que é bem interessante, que é o mito do herói fundador. Pessoal, olha que interessante, existe, né, um mito português que afirma que a cidade de Lisboa foi fundada por Ulisses. Lembra lá, Ulisses nada mais nada menos é do que um personagem mitológico. Lembra que o equivalente grego de Ulisses é Odisseu, mas existe esse mito de que Ulisses então foi o grande fundador da cidade de Lisboa, né, capital portuguesa. Isso é interessante, por quê? Porque aí a gente consegue entender quais são os caminhos que vão nortear então todos os textos, né, todos os poemas. Perceba que são mitos responsáveis muito pela história portuguesa, pela fundação, pelo crescimento, pela grandeza e tudo mais. Todos esses mitos dialogam diretamente com o que o Fernando Pessoa quer passar pra gente, um pouco da história da visão portuguesa na visão dele. E aí, pessoal, agora sim que você sabe exatamente como você tem que encarar de maneira geral a obra, eu quero ler com vocês alguns poemas e a gente vai ler e interpretar juntos aqui, sempre pensando em toda essa teoria que a gente viu. Tendo essa teoria nas mãos, você vai mandar bem em qualquer poema. Então, pega mais ou menos a ideia presente nesses poemas que eu preparei aí pra gente. Eu vou começar com a leitura do poema O dos Castelos, que faz parte da primeira parte, né, do brasão. A Europa jaz, posta nos cotovelos, de oriente a ocidente jaz, fitando e toldando-lhe românticos cabelos, olhos gregos lembrando. O cotovelo esquerdo é recuado, o direito é em ângulo disposto, aquele diz Itália onde é pousado, este diz Inglaterra onde, afastado, a mão sustenta em que se apoia o rosto. Fita com o olhar esfíngico e fatal o ocidente, futuro do passado. O rosto com que fita é Portugal. Olha que interessante, perceba que aqui ele constrói a imagem da Europa como se fosse uma mulher, né? Então ele vai associando alguns locais, alguns países europeus, né, a partes do corpo de uma mulher, porém o rosto é Portugal, no sentido de que Portugal é que olha para o futuro. Portugal é que é responsável por essa visão. Portugal é que é responsável por encarar tudo de maneira grandiosa, eloquente, vitoriosa. Então percebe aí que nesse poema, Fernando Pessoa coloca Portugal à frente dos outros países europeus. Então tem a Europa que está lá cansada, né? A Europa jaz, a Europa está ali dormindo, mas Portugal não, Portugal está olhando à frente, olhar grandioso. Mas qual é a sacada aí nesse poema? O lance é você pensar que, apesar do Fernando Pessoa fazer toda essa referência elogiosa a Portugal, citar o país como o rosto, né, da Europa, o país que tem os olhos, que tem a visão, que está à frente, o país de vanguarda, tantos elogios e tudo mais, dá uma olhada aí no título, O dos Castelos. Tudo isso faz referência ao tempo dos castelos, ou seja, um tempo passado. Tudo isso aí é grandioso, é admirável, mas na visão do poeta ficou lá no passado. Poema bem interessante para representar essa primeira parte aí, brasão. Bom, e aí para dar continuidade eu quero ler agora um poema da parte 2 com vocês, né, que é a parte chamada Mar Português. Eu quero ler justamente o poema que recebe o mesmo nome da parte 2. O nome do poema é Mar Português. Esse poema tem um dos trechos mais conhecidos aí da língua portuguesa, eu tenho certeza que você conhece esse trechinho. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar.
valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Meu, você já percebeu tudo aí, né? É um momento de engrandecimento, é um momento de exaltação à grandeza portuguesa, especificamente aí no período das grandes navegações. E olha o que ele diz, né, meu? Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Esse é o trechinho que com certeza você conhece. É como se ele estivesse dizendo, meu, muita dor Portugal passou para conquistar tudo que conquistou, mas valeu a pena. Por quê? Porque a alma portuguesa não é pequena, a alma portuguesa é grandiosa. Então as grandes navegações trouxeram dor? Sim, trouxeram, mas também trouxeram aí momentos grandiosos, grandes conquistas, então tudo sim valeu a pena. Então olha esse olhar ainda de engrandecimento, mas para um mar no passado, para um momento passado de Portugal. É uma exaltação? É, mas não tá no presente não, tá lá no passado. E aí, para fechar, eu quero ler com vocês o poema Nevoeiro, que tá lá na terceira parte, né, o encoberto. Nem rei, nem lei, nem paz, nem guerra, define com perfil e ser este fulgor baço da terra, que é Portugal a entristecer, brilho sem luz e sem arder, com o que o fogo fato encerra. Ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece que alma tem, nem o que é mal, nem o que é bem. Que ânsia distante e perto chora? Tudo é incerto e derradeiro, tudo é disperso, nada é inteiro. Ó Portugal, hoje és nevoeiro, é a hora. Interessante esse também, hein? Bem legal pra gente pensar, né? O autor falando aí, ó, olha o encerramento, né, do poema. Ó Portugal, hoje és nevoeiro, é a hora. Esse é a hora, como se ele estivesse dizendo, meu, é a hora de despertar, vamos lá, porque o presente não tá legal. Hoje ninguém sabe mais nada. O que é rei, o que é lei, o que é paz, o que é guerra. A gente não sabe de nada, tá todo mundo perdido. Portugal, no presente, é uma nação perdida, e é por isso que esse poema então tá lá na terceira parte, uma terceira parte um pouco mais melancólica. Se Portugal já desbravou os mares, hoje tá envolto por um grande nevoeiro, que é o título do poema aí. Então, 3 leituras, 3 análises aí para você, pensando que cada poema representa muito bem a parte na qual ele tá. E é a partir disso que dá pra gente pensar numa pergunta final aqui, interpretativa. O que significa exatamente o título dessa obra? Mensagem. Seria uma mensagem do poeta para os portugueses? Seria uma mensagem da nação portuguesa para os portugueses? Seria uma mensagem da nação portuguesa para o resto do mundo? Fica aí para a gente pensar, são várias possibilidades, todas elas plenamente possíveis, mas você não precisa responder isso, você precisa só refletir sobre isso. É a reflexão que vai trazer a compreensão de todos os poemas aí. Bom, jovens, é isso. Espero demais que esse bate-papo tenha te ajudado. A gente se fala numa próxima. Valeu demais, se cuida muito e tchau!